nos ver que já está transmitindo. Você manda só no Facebook, viu? O botão azul. Mandou? Você não desliga isso. A gente já tá entrando ao vivo. Para os seguidores aqui do NPTV no Facebook e também no Instagram. Boa noite a todos. O NP Notícia hoje está de frente com Gilberto Rios. Ele é auditor fiscal da Receita Federal. Ele coordena a cidadania fiscal na 4ª região fiscal. Isso mesmo. Nosso boa noite, Gilberto Rios. Seja bem-vindo aqui ao NPTV. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, sobretudo, né, a Receita Federal do Brasil e mais especificamente aqui a nossa 4ª região fiscal. Primeiramente também aí o meu boa noite aí, né, a todos os nossos telespectadores, sobretudo aí os seguidores aí do NP, né? Do NP Notícias, né? É, exatamente. Tá? Então, mais uma vez aí, nossos cordiais boa noite, nossos agradecimentos por essa oportunidade para trazer à tona, né, esclarecimentos sobre esse tema tão importante, não para a Receita Federal, mas para o cidadão, para o Estado brasileiro. E por isso a sua presença hoje aqui, para esses esclarecimentos, que eles possam alcançar realmente o cidadão brasileiro da forma que a Receita Federal precisa que isso chegue até a comunidade. Então, o nosso papo hoje é sobre cidadania fiscal. O que é cidadania fiscal, Gilberto Rios? Vamos lá, na realidade a cidadania fiscal ela já vem sendo praticada ao longo de alguns anos, tanto pela Receita Federal, tanto pelos fiscos estaduais e alguns fiscos municipais, né, sob o nome de Programa Nacional de Educação Fiscal. Isso desde a década de 90, regulamentado por uma portaria, mas a Receita Federal viu uma necessidade muito grande de avançar um pouco nesse tema, tá? E sair um pouco daquela questão mais protocolar, apenas de palestra em escolas, de esclarecimentos, porque vimos a necessidade, Nenezinho, de levar para a população, e por diversos meios, por diversos canais, uma consciência tributária, ou seja, uma consciência da função social do tributo, porque nós somos um Estado, e um Estado ele precisa de recursos para sobreviver. Governo nenhum, absolutamente governo nenhum, de qualquer esfera, tem a condição de produzir dinheiro a seu bel prazer. Tudo isso é muito bem regulamentado. E alguns poderiam dizer, mas a Casa da Moeda existe para quê? Bom, a Casa da Moeda, numa análise bem, digamos, bem rasa, ela funciona como uma gráfica, ela imprime dinheiro, ela imprime selos, ela imprime diversas outras coisas, tá? Mas é necessário recursos para que o Estado possa prestar os serviços tão necessários à população, de assistência hospitalar, assistência educacional, assistência à saúde, saneamento básico, enfim, tudo aquilo que nós cidadãos precisamos para poder termos aquele bem-estar tão prometido pelo nosso Estado, que está lá no artigo 3º da nossa Constituição. Isso é necessário recurso, e recurso vem de onde? De tributos, tá? Então é necessário realmente que o contribuinte tenha essa consciência de que há sim a necessidade de ele pagar o tributo que é devido ao Estado. Não ao Estado, devido ao cidadão. É devido ao cidadão, porque o grande beneficiário é o cidadão. E nós temos aí inúmeros exemplos, programas assistenciais, e quando não há recursos, o que a gente vê? A gente vê exatamente uma situação de penúria, a gente vê exatamente populações passando por necessidades tão básicas, como nós vemos hoje aqui no nosso país. É um país que no ranking mundial está devendo muito lá embaixo em termos de saneamento básico. E por quê? Não há recursos? Talvez até haja, tá? Mas não em nível suficiente para que possa levar todos esses serviços à população. Então nós procuramos, através da cidadania fiscal, criar essa consciência. E para isso a gente atua em diversos eixos, seja com palestras em escolas, em universidades, e seja prestando serviço, sobretudo prestando serviços.
E nessa questão de prestar serviços, então nós firmamos acordos de cooperação técnicas com universidades, criando os núcleos de apoio contábil e fiscal que prestam um serviço fantástico à população, sobretudo aquela parcela mais hipossuficiente, mais carente da população, presta serviço fantástico aos empresários optantes do Simples Nacional, aos MEIs, né? Temos também os pontos de atendimento virtual da Receita Federal e temos também outros projetos que é a destinação sócio e ambientalmente correta. Então já passou aquele tempo que a gente entendia a cidadania fiscal apenas como de levar palestras às escolas e às universidades e resolvemos ampliar esse eixo de atuação, participando mais efetivamente, mais próximo mesmo da população. Isso é a cidadania fiscal na Receita Federal. Isso é uma coisa muito ampla. Ontem à noite a gente conversando em off, e a gente falava sobre crianças e idosos. Como essas pessoas podem ser alcançadas? Olha, esse é um dos eixos mais fortes de atuação da cidadania fiscal. E a 4ª região fiscal, que é a qual nós pertencemos, só para um esclarecimento para os nossos telespectadores, a Receita Federal, organicamente falando, ela adota mais ou menos um modelo como se fosse uma federação. Então são 10 regiões fiscais. Tem lá os órgãos centrais em Brasília e espalhados aí pelo nosso país 10 regiões fiscais, cada uma com uma superintendência. Aqui nós pertencemos à 4ª região fiscal, que é integrada por Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E no que tange a esse tema de regularização de fundos dos direitos da criança e do adolescente, regularização de fundos dos direitos do idoso, de lives, de palestras durante o prazo de entrega de declaração, a 4ª região fiscal graças a Deus assim, desponta dentro do ranking nacional. Então, o que buscamos através? Isso, demos o nome que é a campanha Sou Cidadão Solidário. Através disso, nós buscamos, durante o prazo de entrega de declaração do imposto de renda da pessoa física, nós buscamos fomentar a captação de recursos, tanto para os fundos das crianças, como para os fundos dos direitos do idoso. Como é que isso é feito, Denizinho? É de uma maneira muito simples. O cidadã que declara seu imposto de renda pelo modelo completo, e isso só é possível pelo declarante optante pelo modelo completo, ele tem a possibilidade de ele destinar até 3% do seu imposto devido para ou mais fundos dos direitos da criança, de sua escolha, ou do seu município, ou do estado, ou de outro município, da escolha do contribuinte, para um ou mais. Ele pode, o limite é 3%. Escolha do contribuinte, total. E a mesma coisa, até 3% para um ou mais fundo dos direitos do idoso. E nas nossas palestras, nas nossas lives, uma dúvida que surge muito, olha, então, porque utiliza-se o conceito imposto devido. Isso é preciso ser explicado, porque as pessoas perguntam logo, então só quem tem imposto a pagar pode destinar? Não. Tanto quem tem imposto a pagar, como quem tem restituição. Porque o imposto devido, ele é um conceito bem anterior a esse de imposto a pagar ou restituição. Vamos pegar um exemplo para que fique bem claro para os nossos telespectadores. Permita-me até tomá-lo como exemplo. Vamos supor que você realize uma atividade laboral e ganha dinheiro com isso, mas para simplificar, você é empregado. É um empregado. E o seu patrão fornece a você, como é praxe, todos eles, anualmente aquele demonstrativo para o imposto de renda. Ali vem rendimentos tributáveis, 150 mil. Então o cidadão ele já pensa, poxa, eu vou pagar imposto sobre 150 mil? Não. Por quê? Porque como você está declarando no modelo completo, você tem o direito de declarar também todas as despesas dedutíveis. A escola com seu filho, que você paga, o dentista do seu filho, da sua filha, o psicólogo, as despesas médicas que você incorreu durante o ano. Então, enfim, todas as despesas que são permitidas por lei serem deduzidas. E para simplificar também o nosso raciocínio, vamos supor que essas despesas somaram 50 mil. Portanto, não é mais sobre 150, é sobre 100. E 100 todos esses outros gastos são despesas dedutíveis. São despesas dedutíveis. Entendi. Então, o imposto vai incidir sobre 100 mil. E vamos pensar que também, uma alíquota de 10%, apenas para simplificar o raciocínio,
Tá? Então daria 10 mil reais. 10% sobre 100 mil, 10 mil reais. Isso é o imposto devido. Mas só que você também, ao longo do ano, quando vem recebendo lá seu salário, já vem no contra-cheque. Imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte. Ou seja, você antecipa para o Estado a parte do imposto de renda que você deveria pagar no prazo de entrega da declaração. Isso é necessário? Sim, porque o Estado precisa de dinheiro todo dia, precisa de recursos todos os dias. Ele não pode esperar que o cidadão, né, pague o seu imposto apenas uma única vez no ano e ele tem gastos todos os dias. Mas aí verifica-se, ótimo, tá? Mas quanto ele já pagou ao longo do ano como imposto retido na fonte? Ele pagou 8 mil reais. Ou seja, se foi apurado de imposto devido 10 mil e você já recolheu ao longo do ano 8, então você ainda deve 2, é a diferença. Se por outro lado, esse imposto de renda retido na fonte, que foi tirado lá, no seu contra-cheque todo mês vem, tá? E nos 12 meses deu 12 mil reais, significa que você pagou mais do que o que deve, você pagou 2 mil reais, então o Estado vai lhe restituir 2 mil reais. Então, esses 3% que você pode destinar para um ou mais fundo dos direitos da criança e também 3%, portanto, na soma são 6%, né, para um ou mais fundo dos direitos do idoso, ele incide sobre esses 10 mil e não sobre os 2 que você eventualmente pagaria. Por isso que tanto a pessoa que paga, apura imposto a pagar, como aquela que apura restituição, pode e deve destinar. Tá? E se você tem imposto a pagar, digamos, você apurou aqui seguindo no centro, 2 mil reais de imposto a pagar e você destinou 300 reais. Então você vai pagar apenas 1.700 de imposto. E esses 300 reais você vai recolher um DARF com um outro código de receita próprio para essa captação de recursos até o último dia do prazo de entrega da declaração. Se você tinha, por outro lado, 2 mil reais de restituição, destinou 300, a sua restituição será de 2.300. Portanto, o cidadão, ele não perde absolutamente nada. Por isso a gente não fala em doação, mas em destinação, porque o Estado, na realidade, abdica, né, de parcela daquela receita que seria gerada pelo seu imposto para destinar para um ou mais fundos dos direitos da criança e para um ou mais fundo dos direitos do idoso. Isso é fantástico porque, através desses recursos, os municípios, através dos seus respectivos conselhos, seja o Conselho dos Direitos da Criança, seja o Conselho dos Direitos dos Idosos, ou mesmo através das organizações do terceiro setor, as comumente chamadas ONGs, podem realizar inúmeras políticas públicas. E nós temos inúmeros bons exemplos disso ao longo desse nosso Brasil, aí, em torno desse nosso Brasil, graças a Deus. É isso aí. A gente está, para você que entrou agora na nossa live, né? A gente está conversando com Gilberto Rios e o assunto hoje, muito bacana, cidadania fiscal. Para você que segue a gente já no Face, né? Siga a gente também no Instagram. A gente está sempre fazendo esse trabalho para que a informação chegue ao cidadão, né? E hoje essa presença ilustre aqui de Gilberto Rios, abrilhantando traduzindo para a comunidade, não é? Eu mesmo fiquei perplexo. Eu não sabia que cidadania fiscal pudesse ser uma coisa tão abrangente e que pudesse realmente chegar à comunidade da forma que chega, né? Quero registrar aqui a presença de doutora Maria Helena Fausto, que nos visita. Ela que faz o programa aqui Entenda Seu Direito, que vai ao ar ao vivo também todas as sextas-feiras, viu, Gilberto? E a gente quer agradecer também a presença de Dona Francisca, minha mamãe, que está ali. Agradecer o apoio técnico de Helena Miguel e Valéria Alves. Vamos seguindo. Eu sei que você é um cearense, não é? Isso, e que cearense em Picuí o senhor recebeu lá um título de cidadão
daquela cidade, Exato, né? exato. Eu Agora, tenho o título de cidadão picuiense. Tem a mais a nos dizer por que ganhou esse título? Olha, há determinadas pessoas que surgem na sua vida em determinados momentos e mudam muito a trajetória da sua vida. E isso, Dedezinho, aconteceu aí mais ou menos. Eu tinha acabado de me tornar delegado da Receita Federal em Campina Grande, mais ou menos, foi ano de 2016. Eu recebi um telefonema de Keilis Lucena, que era a então e atual secretária de Assistência Social, me pedindo uma audiência, né, uma reunião com elas. E também não falaram qual tema. E o que elas queriam? Elas queriam exatamente a minha ajuda para regularizar, orientações sobre como regularizar ambos os fundos lá em Picuí, tanto o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, como o Fundo dos Direitos do Idoso. E eu não sabia exatamente nada sobre esse assunto. Literalmente zero. Mas recebeu essa missão. Não sabia nada. Mas a Receita nunca pode deixar um cidadão sem resposta. Ele disse, olha, e fui muito claro, eu não sei absolutamente nada sobre isso, mas eu vou estudar sobre o assunto. E foi assim um encantamento total com essa matéria. Acho que por isso hoje eu coordeno a cidadania fiscal, né, no âmbito aqui da 4ª Região Fiscal. E resultado, regularizamos o fundo, ambos os fundos ainda em 2016. Hoje, Nenezinho, Picuí é uma referência nacional em termos de captação de recursos e do gasto do recurso. Esses dois fundos, eles entraram, só aqui uma informação para o telespectador, que quando fala assim, eles pensam que Picuí é um grandiosíssimo município. Não, tem aí em torno de 20 mil habitantes, totalmente abastecido com carro-pipa. Tá vendo? Fica lá no Curimataú, mas eles entenderam, eles conseguiram, tanto o gestor local, como a secretária de Assistência Social, como a então presidente do Conselho dos Direitos da Criança, saudosa Luzinete, que faleceu de Covid, como a presidenta do Conselho do Idoso, eles entenderam a importância desses fundos para o desenvolvimento de políticas públicas dentro daquele município. E mudaram a realidade realmente daquele município. Né? Só projetos para crianças, eles sustentam 3. Zero reais do orçamento da prefeitura. Só com o dinheiro do fundo. 2 projetos contínuos para o idoso. Essas crianças e adolescentes que participam do projeto, eles recebem bolsa, eles recebem um incentivo de R$100 por mês para participarem de projetos. Ou seja, eles estão sendo engrandecidos na sua pessoa, na sua formação cidadã, na sua formação escolar e ainda são auxiliados, ainda são pagos para isso. Isso é fantástico. E quanto a prefeitura gasta com isso? Absolutamente nada. Eu tive o prazer de entregar, acho que foi 2 anos atrás, 2 equipamentos sociais lá. Um centro de convivência para os idosos, que era um prédio onde antes a prefeitura utilizava como um depósito de, enfim, uma utilização não muito nem socialmente correta. Então pegou e com dinheiro do fundo transformou aquele espaço em um centro de convivência dos idosos, para os idosos. Dentro de um complexo que eles possuem, construíram uma quadra esportiva para os jovens e adolescentes praticarem esporte que não tinham. Eu vi também as fotos, os vídeos e também vi uma van. Essa van ela foi adquirida recentemente porque um outro programa que eles têm lá, que acho que se chama Caravana da Cidadania, eles possuem uma equipe de um professor de educação física, um professor de artesanato, psicólogos, são 4, outro não sei se é médico, não lembro realmente a atuação do 4º membro. E eles iam semanalmente no Celtazinho lá da prefeitura, né, visitar os idosos e praticar atividades com esses idosos nos sítios. Com esse carrinho. Com esse carrinho. Então, hoje a coisa se inverteu. Eles pegam a van, vão em todos os sítios e trazem os idosos para o centro de convivência para praticar, né, atividades físicas, inclusive hidroginástica e outras, com os idosos, digamos, no centro urbano. Uma coisa fantástica. E eles adquiriram essa van com recurso totalmente do fundo. Custou R$428 mil. Mas para isso?
para isso tem que ter, primeiro, vontade. Tem que ter vontade. Tá? Tem que ter vontade. Tem que querer fazer. Porque quando você quer fazer, tudo é possível, Nenenzinho. Porque quando você quer fazer isso, olha, eu não sei isso, mas você vai estudar. Se você é um presidente de Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, é só ir no site do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Todas as resoluções estão lá, todas as normas estão lá, como fazer uma eleição de membros do Conselho, como fazer assembleias, como criar projetos, está tudo lá. Então, se você vai no site do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, também está tudo lá. Então a gente está acenando para quê? Para os prefeitos, para os secretários de Desenvolvimento Social e Humano, para que eles possam se organizar. Nós estamos acenando, né, sobretudo para prefeitos e para secretários ou secretárias de assistência social, que é a pasta mais afeta a esse tema, no sentido de que, primeiro, aqueles municípios que ainda não possuem a sua lei, criando o conselho e o fundo, ou o fundo, porque a maioria tem os conselhos, mas alguns não tem a lei criando o fundo, certo, dos direitos da criança e também dos fundos do idoso, que criem essa lei. Aí vai, todo mundo acha, não, ótimo, já criei, não, aqui existe um fundo, existe formalmente, existe uma lei criando, mas para que esse fundo, ou ambos os fundos, possam se beneficiar de todos esses recursos, gente, e creiam, no Brasil, agora estou falando em termos de Brasil, no Brasil inteiro, e somente da fonte declarações pessoas físicas, declarações do imposto de renda da pessoa física, são 9 bilhões para criança e 9 bilhões para idoso. Então imagine, se cada cidadão brasileiro, vamos raciocinar o seguinte, se cada cidadão brasileiro que declara pelo modelo completo, e esse cidadão destinasse 3%, falando que cada cidadão brasileiro que declara pelo modelo completo, imposto de renda, e esse cidadão destinasse 3%, destinasse 3% do seu imposto de renda devido, que não é imposto a pagar ou a restituir, já explicamos esse conceito, né, para um fundo dos direitos da criança e do adolescente. E também, que não é dividido, é 3% para um e 3% para outro. Certo. Para os idosos, todos os fundos dos direitos da criança e do adolescente do Brasil captariam juntos 9 bilhões de reais. Isso dá para fazer muita coisa. Dá para mudar a vida de muitas crianças, dá para fazer essas crianças sonharem. Dá para permitir que essas crianças tenham sonhos. Em um momento. Tá? Dá para permitir que os nossos idosos tenham mais qualidade de vida. Em um momento em que o Brasil chora por dinheiro, os prefeitos reclamam que não tem dinheiro, então, olha só o que Gilberto Rios nos explica aqui, falando sobre cidadania fiscal. Eu costumo nas minhas palestras, e falo isso de uma maneira bem brava, tá? Eu posso até aceitar um gestor público de qualquer nível, não importa, dizer que ele pode não ter dinheiro para digamos, para asfaltar uma rua, para isso, aquilo outro, pode até ser que isso ocorra. Agora, eu não aceito, Nenenzinho, e estou falando agora, tá? Nem como coordenador de cidadania fiscal, estou falando como ser humano, estou falando como cidadão que conhece desse tema. Eu não aceito que nenhum gestor público desse país diga que não realiza políticas públicas para criança e para os adolescentes e para os nossos idosos porque não tem dinheiro. O dinheiro está aí. Só do imposto de renda são 9 bilhões para um e 9 bilhões para outro. Fora o seguinte, o que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem destinar. Essas empresas, elas podem destinar também 1% do seu imposto devido para criança e 1% para idoso. Então tu imagina o seguinte, uma Petrobras, eu não sei quanto foi, não lembro, não gravo, quanto foi o lucro de uma Petrobras ou de um desses grandes bancos, um Itaú, mas é coisa na casa dos trilhões. Estamos falando de lucro. Trilhões não, de bilhões. Estamos falando de lucro, não estamos falando de imposto apurado, de lucro, que já é o resultado final. Tu imagina quanto é 1% disso. É muito dinheiro. E 3. Aí surge a pergunta, e eles destinam? Sim. O Santander, ele tem um programa. Ele tem um programa de destinação, o programa Amigo Santander. O Itaú tem o Itaú Social. Basta você chegar com projetos. Agora, não adianta chegar lá pedindo. Olha, né? Nós somos carentes. Pieguice, não funciona. Assim. Cadê o projeto? Você tem um projeto? Essa van de Picuí, tá? Eles viram que estavam instalando lá, não sei se eólicas ou placas solares. Poxa, isso deve ser uma empresa tributada pelo lucro real. Onde fica a sede? Fica em São Paulo.
O prefeito pegou o secretário de assistência social, pegou o Vamos presidente lá. do fundo, presidente de Câmara, vamos lá em São Paulo. E voltaram com um cheque de 428 mil para comprar uma van. Zero de 18 lugares. Ô, Então, Gilberto, quando tem vontade, você busca conhecimento, tá? E faz. Vamos falar- Mas é preciso ter vontade. vamos falar o que já falamos aqui, porque o que nós diríamos aos prefeitos, aos secretários de Desenvolvimento Social e Humano? Eles precisam o que agora? Depois de uma nova alerta que a Olha, gente- precisa o seguinte: primeiro, se o seu município já possui uma lei criando, tá, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou o Fundo dos Direitos do Idoso, ou ambos, então nós precisamos seguir agora um rito processual para que esses fundos possam, né, ser sujeitos, objetos, beneficiários dessas captações. Primeiro, tem um CNPJ. E aí já surge uma grande dúvida. Ah, mas o fundo precisa ter CNPJ? Precisa. Onde está isso? Está na lei, está na resolução do CONANDA, mais especificamente resolução 137 do CONANDA de 2010, resolução 19 de 2020 do Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa, está tudo lá. Então tem que ter um CNPJ. Depois, ótimo, já tem um CNPJ. E agora, o que é que eu faço? Você, e quando eu falo você, o fundo. Aí, o que eu falar aqui para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, vale para o idoso, que existe um princípio da simetria. Tá? Uma conta bancária específica. Quando se fala uma conta bancária específica, significa dizer que aquela conta bancária, ela tem uma única finalidade: captar recursos. Ou seja, se o Gilberto vai destinar um recurso para um determinado fundo, ele não vai colocar numa conta da Secretaria de Assistência Social ou na conta do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, é na conta do fundo. Tanto que essa conta ela só pode ser aberta em um banco, entre aspas, público, porque o único banco público essencialmente hoje que temos no Brasil é a Caixa Econômica, né, que é realmente empresa Certo. pública. Mas o Banco do Brasil é economia mista, BNB, não sei se é totalmente público. Mas, enfim, quando a gente fala em termos de Nordeste, aí pensa-se em Banco do Brasil, Caixa Econômica ou BNB. Tá? O fundo não pode ter uma conta no Bradesco? Não. Não. O Conselho pode? O Conselho ele pode ter a conta onde ele quiser, porque o Conselho é um órgão público. Então ele tem a conta dele onde ele quiser, mas a conta do fundo não. Isso está no próprio ECA, está não propriamente no Estatuto do Idoso, mas na lei que criou o Fundo Nacional dos Direitos do Idoso, que eu não lembro o número dela. Então tem que ser em um banco público. Ótimo, eu já tenho o CNPJ e tenho uma conta bancária. Eu já posso captar recursos? Sim, já pode captar recursos das pessoas jurídicas e também de pessoas físicas ao longo do ano calendário. Ah não, mas poxa, Gilberto, para que eu possa, quando você faz aquelas lives, as palestras, quando chega a declaração do imposto de renda, para que eu possa chegar para uma pessoa que eu sei que declara pelo modelo completo, olha, destina tanto aí para o fundo aqui do meu município, eu já posso fazer isso? Não, você precisa ainda, enquanto fundo, ter um registro, um cadastro simples, online, faz online. Se Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, no CONANDA. Se Fundo dos Direitos do Idoso, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Cumprido esses ritos, então você está totalmente apto a figurar no programa da declaração, que a gente chama PGD, Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, para receber destinações dos contribuintes. Então, um alerta aí aos prefeitos, não é? É uma coisa aí, pode ser uma luz, né? Ou já é, e as pessoas talvez estejam, mas um alerta aí aos prefeitos, aos secretários de Desenvolvimento Social e Humano. Estamos conversando com Gilberto Rios, ele é auditor fiscal da Receita Federal, ele coordena Cidadania Fiscal na 4ª Região Fiscal. Estamos falando hoje, não é, de cidadania fiscal e a orientação aí para toda a comunidade e diretamente para os prefeitos e secretários de Desenvolvimento Social para que se organizem, não é? Agora eu pergunto a Gilberto, e Catingueira? Olha, Catingueira eu tive uma reunião, porque nós ficamos, Nenezinho, terminou a declaração de imposto de renda, foi 30 de junho, o último dia. Então desse ano, né? Então nós já iniciamos, eu, a colega Liana, que integra a nossa equipe aqui da agência de Patos,
e que, nossa mãe, a equipe como um todo, como um todo é fantástica. Então nós iniciamos oficinas de regularização de fundos. Nós buscávamos realmente aqueles municípios, né, que estavam com um determinado problema. E neste ano nós focamos que tipo de município? Municípios que, quando eu falo municípios, leia-se fundos, né? Fundos dos direitos da criança ou fundos do direito do idoso, que possuem recursos que foram destinados em anos anteriores. Pasme, você tem fundos aí que tem recursos de 2014 que a Receita não consegue fazer esse repasse. Não consegue, porque na hora que faz a ordem bancária para o banco pagador, o banco devolve dizendo, olha, domicílio bancário inexistente, domicílio bancário inválido. Domicílio bancário, gente, é aquele conjunto, né, de banco, agência e conta, tá? O domicílio bancário inválido. Então, o nosso trabalho neste ano, nós focamos sobretudo nesses fundos, porque tem o projeto, tem o dinheiro e não conseguiu repassar. Exato, isso não deixa de ser também um desestímulo para o cidadão que destina. Poxa, eu estou destinando, eu estou abdicando de gerar receita para o Estado como um todo, para direcionar para um fundo, e esse meu dinheiro não está sendo utilizado nas políticas públicas que eu gostaria que fosse utilizada, então eu não vou mais destinar, isso gera um desestímulo. Então vamos tentar regularizar isso. E muitos deles era conta bancária inativa, ou conta bancária que era de outro órgão, forneceu lá no Conselho Nacional, informou a conta bancária da Secretaria de Assistência Social, enfim, procuramos regularizar. Foram 119 municípios, é um trabalho realmente difícil, não é fácil, e nós conseguimos regularizar aí em torno de 35%, já é um bom ganho, acredite. Mas você perguntou especificamente sobre Catingueira. Catingueira, em 2023, não figurou como apto. Eu tive uma reunião com o Félix Leite, nosso secretário de Assistência Social, o vereador Soares também, Moraes estava presente, e até mencionei para ele esse exemplo também de Picuí, e houve sim um comprometimento, e de fato houve um trabalho nesse sentido, né? A lei foi, não reformulada a lei, mas ela foi, digamos, explicitada, porque não estava algo muito claro, então poderia dar até problema para conseguir um CNPJ, mas eu não sei, depois até por conta de realmente muitos afazeres com essas oficinas, tinha dia que nós fazíamos 3, 4 oficinas, e um processo bem demorado, eu não tive realmente condições de acompanhar se já saiu esse CNPJ, se eles têm a conta bancária. Eu consultei nos sistemas da Receita Federal, não consegui encontrar, mas isso não garante que não haja ainda o CNPJ. Tá? Mas eles estavam empenhados sim. Isso aí. Mas 2023 ainda não está apta, Catingueira. Não, 2023 já passamos, né? Inclusive, né? Já o prazo de entrega da declaração. Certo. Tá? Mas já tivemos um crescimento muito grande, porque, pasme, em 2020, falando de fundos dos direitos da criança, aqui na Paraíba, nós tínhamos 19 fundos aptos apenas. Isso era porque menos de 10% do total dos municípios, são 223 municípios, menos de 10%. Chegamos em 2023 com 115. Então já foi um ganho aí muito grande. E isso implica diretamente o quê? No volume de captação. Em 2020, a Paraíba como um todo captou apenas R$592 mil. Muito pouco diante do que se pode captar. Em 2023 já foi 1.600.000. Melhorou muito. Mas quanto poderia ser? Eu falei do potencial nacional, que é 94 bilhões. Se você pegar a Paraíba como um todo, são 64 milhões. O potencial da Paraíba. 64 milhões para criança, 64 milhões para idosos. Então 1.600.000 é muito pouco. A gente direcionou para os prefeitos, para a comunidade, para os futuros alcançados, crianças e também idosos. Mas o que a gente tem a dizer agora, Gilberto, aos contribuintes? Nós temos, só no nosso município, nós temos muitas pessoas que realmente têm, viu? Bom, a primeira coisa que eu gostaria, a primeira mensagem para os nossos contribuintes é que há um jargão popular que porque ninguém gosta de pagar imposto, e o outro, né, quer dizer, são as duas únicas certezas que você tem, né, da morte, de que vai pagar imposto, né, a esses dois ditos populares. Primeiro, não é uma questão de gostar, é uma questão de consciência. Exatamente. Tá? É uma questão de consciência.
Porque, e volto aqui a repetir, tá? Vamos pegar agora aqui, já que estamos em Catingueira, vamos pegar o exemplo de Catingueira, que é um município, a gente sabe que com pouca renda própria, tá? Com pouquíssima renda própria, pobre, que vive praticamente de repasses, tanto do FPM como de outros programas, de outros fundos. Tá? E esse dinheiro vem como? Ele vem do imposto que cada cidadão paga. Então, no momento em que eu sonego, ou então no momento em que eu deixo de pagar o quanto realmente eu poderia estar pagando, eu estou gerando um grande prejuízo a mim mesmo. Você imagina, eu fico pensando muito, Nenenzinho, o seguinte, uma criança, né, falamos antes de criança que ela tem a possibilidade de pensar um futuro. Então vamos pensar numa criança, num jovem adolescente que ele não tem a possibilidade, ele olha para um lado, para outro, ele vai dormir, ele acorda, ele não vê brechas. Qual vai ser o meu futuro? O que eu vou ser? E quando você pode proporcionar oportunidades para essa criança, ela começa a ver futuro, ela começa a ver oportunidades, como? Através de projetos como falamos aí o exemplo de Picuí, Sumé é um outro exemplo, Arco Verde em Pernambuco é um exemplo fantástico, é o 4º município no país, estou falando de município, no país que mais capta recursos, é Arco Verde lá em Pernambuco. E por que não podemos ser iguais? Por quê? Mas Arco Verde é muito maior, mas não importa, porque eu não estou vinculado ao meu CPF, por exemplo, na hora que eu vou destinar para um fundo, tá? O meu CPF é de Catingueira, eu só posso destinar para o fundo de Catingueira? Não, eu posso destinar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Catingueira, para Fortaleza, para onde eu quiser. Então não existe essa vinculação. A vinculação é a sua vontade e simplesmente o ímpeto que deve ser proporcionado, deve ser acionado, o quê? Com ações dos governantes locais, sobretudo aí dos presidentes de conselhos, dos nossos secretários e secretárias de assistência social. Tem muito recurso para realizar políticas públicas. Muito. É isso aí. Gilberto, quero agradecer sua presença. Faltou algo a gente explicar? Faltou, eu gostaria de outras oportunidades. A cidadania fiscal, ela possui um eixo muito amplo de atuação. A introdução está feita, né? Os pontos de atendimento virtuais, que é uma coisa fantástica. Nós temos um aqui em Catingueira, o cidadão para resolver assuntos básicos, como, por exemplo, um assunto de CPF, tirar um DAF para pagar um débito que ele tem na Receita Federal e que muitas vezes ele não sabe entrar, fazer um parcelamento, ele não precisa hoje entrar no celular, e muitos nem sabem, fazer um agendamento online na nossa agência de Patos. Ele vai aqui no PAV, na Casa da Cidadania, e resolve isso por lá. Rapidinho. Nós temos os núcleos de apoio contábil e fiscal, que também prestam serviços de orientação aos contribuintes, né? Acordos de cooperação técnica que nós firmamos com as universidades. E nós temos ainda os programas, né, chamado o programa Receita Cidadã, que cuida exatamente da destinação de mercadoria de uma forma sócio e ambientalmente correta. Para você ter uma ideia, hoje não se destrói mais na Receita Federal TV Box. Para quem não sabe, gente, TV Box é aquele aparelhinho, né, para piratear, né, o sinal de TV a cabo. Isso. Não se destrói mais. Aqueles aparelhos, eles são transformados em computadores para fornecer para escolas públicas ou para aparelhos de segurança de hospitais, de sede de SUS, enfim, diversas finalidades. A gente faz isso através de acordo de cooperação técnica com universidades de tecnologia, com institutos também, os IFs da vida. E isso é um sucesso, esse programa. Então a porta está aberta, a introdução está feita, não é? Então o NPTV está com as portas abertas para mais momentos como esse, trazer mais pessoas, se for possível, tá certo, se for necessário, mas eu acredito que essa orientação que o Gilberto Rios, ele nos mostrou aqui, foi uma verdadeira aula de cidadania, uma verdadeira aula de alerta, não só para a comunidade, mas para os prefeitos, para os secretários, para o contribuinte, né, uma orientação, não é? Então, muito obrigado por sua presença. Agradecemos, realmente, de coração, em nome da equipe, de toda a equipe de Cidadania Fiscal da 4ª Região, por essa oportunidade, e esperamos por outras sim.
NPTV Catingueira. Obrigado por sua audiência conosco até agora, você do Instagram e também do Facebook. Amanhã a gente estaremos postando no YouTube para vocês. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. A equipe técnica aí, como técnico de vídeo Valéria, e nos vídeos aí Helene Miguel. Eficientíssimos, por sinal. Né? Hoje ele não dormiu, né? Então, obrigado pela presença da doutora Maria Helena Foster, Ana Francisca. Muito boa noite. NPTV, feito para você. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Olha, Gilberto. Obrigado, cara. De coração. Um presente de coração para a gente precisa levar isso aí. Tchau. Pode cortar o áudio aí.